Que a paz de Deus esteja com você nesse dia. Eu quero te convidar a meditar em Isaías 43:19. É uma passagem de Isaías, mas a gente não pode deixar de viver ela nos dias de hoje. E lá diz assim: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Mais uma vez, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Isso me lembra um pouco a história de Moisés, quando eles estavam saindo em direção à terra, que eles chegaram na beira do mar e ali não tinha mais para onde correr. Talvez você esteja na mesma situação. Talvez você esteja na mesma circunstância que diz para você, olha, não tem para onde ir, não tem para onde recorrer, o teu Deus, ele não vai te ajudar. E da mesma forma foi lá em Moisés e todo mundo na beira do rio e não tinha para onde ir, e Deus disse, apenas vão. E o que aconteceu? Deus usou ele para poder abrir o mar. O mar foi aberto e aquela nação passou. Não sei você, não sei se você já teve momentos assim, se você, agora não dá mais. E daí Deus veio com seu socorro e abriu o caminho para passar. Da mesma forma, hoje talvez você se encontre numa mesma situação, porém com circunstâncias diferentes, é que você está na beira do caminho e não tem mais para onde ir, não tem mais para onde pedir socorro, sabendo que Deus está ali nos céus, pronto para te ajudar, pronto para estender as mãos para você. Você só precisa dizer, ei Deus, eu confio em ti, embora meus olhos não vejam, embora as circunstâncias tentam dizer o contrário, eu confio que o Senhor vai abrir o caminho para mim. É que diz aqui em Isaías 43:19, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Observe que antes Deus diz para eles se esquecerem do passado. Vou em uma outra tradução que diz assim, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho e rios nos lugares áridos. Mais uma tradução diferente da Bíblia para você acompanhar. Diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir o caminho e riachos no ermo. Outra tradução para a gente receber e ter essa convicção de que Deus vai abrir o caminho, de que Deus vai fazer aquilo que a gente precisa. Não porque a gente precisa, não que a gente necessite, mas porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é bom e Ele nos amou primeiro. Essa é a certeza que a gente tem. Então, na outra tradução diz assim, não vos lembreis das coisas passadas e nem considerais as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova e sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Se você conhece um pouco da história, se você sabe um pouco sobre essas coisas, você sabe que não é fácil abrir um caminho no deserto e muito mais fazer um rio no meio do deserto. É uma terra seca, uma terra árida, mas se você olhar para a concepção de deserto, quando você é levado ao deserto ou quando você é levado a uma circunstância, ele quer dizer que Deus, ele é o provedor no deserto. O mesmo acontecia com o pessoal da história de Moisés. Eles saíram em direção à terra prometida e, por incrível que pareça, era no deserto. Porém, as pessoas começaram a reclamar que estavam sentindo falta das coisas do passado. E eu quero parar aqui um minuto para te lembrar quantas vezes nós
reclamamos das coisas que se passaram. Quantas vezes a gente diz, eu queria isso de volta, eu queria aquilo de volta, e Deus diz, não, percebem, eu estou fazendo o caminho no deserto. Observe, eu estou fazendo um novo caminho. Deus tem feito um novo caminho para nós todos os dias. Ele não muda, ele é o mesmo. O que muda é a nossa atitude, o que muda é a nossa decisão, se a gente vai querer esse caminho ou não. E observe um pouquinho que em Moisés as pessoas estavam no deserto, o caminho foi o deserto. E observe que o deserto não foi falta de necessidade, pelo contrário, se você acompanhar a história em Êxodo, você vai perceber que em cada instante Deus proveu. Deus foi fiel àquilo que ele prometeu. Ele disse, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para a terra prometida, mas nesse caminho nada vai lhes faltar. É a mesma coisa com a gente hoje. Talvez você esteja na mesma situação. Talvez Deus está te levando a um outro nível, a um outro lugar, e você se pergunta, mas vai me faltar alguma coisa? Não, pelo contrário, Deus é tudo o que você precisa. Ele não vai deixar te faltar nada. Olhe seus olhos para Jesus, fixe seus olhos em Jesus. Receba aquilo que o Espírito Santo tem para você. Seja teu amigo, teu intercessor, teu conselheiro. Pega tudo aquilo que Deus tem falado para você. Observe Isaías 43:19. Vou ler mais uma vez para ficar guardado. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no deserto. Farei rios na terra seca. Da mesma forma que Deus proveu para Moisés, para todos aqueles que adentraram a terra prometida, Deus é o mesmo que fará na tua vida, se assim você crer. Da mesma forma que aconteceu em Isaías, eles precisavam de um caminho e Deus disse, olha, eu vou fazer um caminho, percebem? E é a mesma coisa que acontece com a gente hoje, Deus vai abrir um novo caminho. Talvez você esteja no limite, naquela parte que você talvez até não quer mais pensar que Deus possa te ajudar. Algumas circunstâncias são tão afrontadoras que elas tiram Deus da história. Ela fala, Deus não vai te ajudar. Mas não é isso que a gente vê na história. Se a gente pegar Moisés, a gente pegar Davi, Salomão e tantos outros na Bíblia, a gente vê a fidelidade e o amor de Deus. E mais que isso, a gente vê o amor de Deus. A gente vê como Deus ama, como Deus cuida. Então, eu quero te convidar neste dia a entregar a sua vida a Deus e saber que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu a você. E se em algum momento da sua vida você chegar no limite e chegar numa parte que você diz, aqui eu cansei, aqui eu não consigo ir mais, saiba que Deus pega você. Se você permitir, Deus pega você e te carrega. Deus abre um novo caminho. Não importa o que você precisa, eu sei que Deus pode fazer. Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de justiça. E tudo que Ele quer é um relacionamento sincero com você. Tudo que Ele quer é te abençoar. Tudo que Ele quer é que você viva uma vida que o agrade, que o adore em todo o tempo. Que você fique com essa passagem. Todas as vezes que você se deparar com uma circunstância, uma dificuldade, ou se você estiver no deserto e se você pensar que algo vai lhe faltar, você possa saber que nada vai faltar a você. Apenas coloque seus olhos em Jesus e peça a Deus de todo o seu coração, que eu duvido que Ele não vai ouvir você. Então, para fechar, 43:19, eu amo esse versículo. Porque quando aconteceu algo comigo, ele veio esse versículo para mim e disse, olha, percebe, eu estou fazendo algo novo. E de fato Deus estava fazendo algo novo na minha vida. E dessa forma eu quero compartilhar com você hoje, que você possa reter essa palavra. Porque Deus, ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa só. Todas as vezes que precisamos de uma resposta, se vamos até Ele, Ele nos responde. E isso é o que Ele quer intimidade, Ele quer comunhão, Ele quer relacionamento com você. Então, para fechar, para não ficar muito longo, 43:19 diz,
pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Eu declaro sobre a tua vida que Deus abrirá caminhos no meio do deserto para você, que Deus suprirá todas as tuas necessidades, que nada venha te faltar. Que Deus te abençoe neste dia.